E aí, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre como nós embalamos as plantas que nós mandamos para outras cidades ou estados. Com certeza muitas pessoas que estão assistindo ou já mandaram alguma orquídea ou já receberam alguma orquídea, principalmente nesse período que a gente está vivendo de não ter as nossas tão boas e tão gostosas feiras de orquídea. Então muitas pessoas têm adquirido suas plantas através de transportadoras ou correio, né? E de outros lugares, que não é na cidade que mora. Quero convidar você para poder se inscrever aqui no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece e aprender um pouquinho mais sobre as orquídeas que a gente tem ensinado aqui nos nossos vídeos. Bora pro vídeo! Antes de tudo, eu quero convidar você a acompanhar e seguir o nosso Instagram, Orquidário Colorado, tá aqui embaixo o endereço. E vamos aprender um pouquinho como despachar, como mandar essas plantas para outro lugar. O que eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês são plantas de uma pessoa que comprou conosco. Ela escolheu com base nos vídeos que a gente postou da Orquídeas Floridas de março e sobre algumas fotos que tinham no site. O site ele ainda não está pronto para venda, então não tem um carrinho onde você pode clicar e comprar, mas lá tem algumas fotos de alguns itens que nós temos disponíveis. Então ela escolheu, nós fomos conversando, ela escolheu essas plantas e eu vou mostrar para vocês como que nós mandamos essas plantas. Porque assim, nós queremos, quando mandamos uma orquídea para outra pessoa, que ela entenda como nós tivemos preocupação em embalar essa planta, em passar para ela o cuidado que nós estávamos tendo com aquela orquídea, para que ela também receba a planta intacta, sem nenhum problema. Primeira coisa que eu quero ressaltar é onde colocamos as orquídeas para poder enviar. Uma coisa que eu sempre fiz questão de fazer, principalmente quando eu comecei com o canal e algumas pessoas pediram para poder comprar comigo e eu mandar pelo correio, é mandar as plantas em caixa de isopor. Por quê? Eu não sei se vocês já viram em transportador ou nos correios alguém descarregando caixas e descarregando as encomendas que nós temos o maior cuidado de embalar e colocar para despachar ou para ser transportada. Vou ser sincero com vocês que não é legal, porque muitas vezes eu já vi jogarem as caixas. Então você imagina que as orquídeas estão dentro das caixas e que essa caixa é jogada. Se for uma caixa frágil, com certeza vai amassar. Eu já recebi planta assim, que a caixa tinha sido comprimida, amassada. Então assim, usamos a caixa de isopor para evitar esse tipo de problema. Então, eu adquiro as caixas de isopor. Não é um custo que eu adiciono para o cliente, é um custo que é nosso. Eu sempre considerei que se eu vou mandar uma planta para alguém, até a planta chegar na mão da pessoa, é responsabilidade minha, né? Então, assim, por isso que eu sempre tive esse cuidado para poder não ter nenhum tipo de problema com as plantas que estão sendo transportadas. Vocês podem ver que é uma caixa de isopor comum, nós compramos para o envio, então ela nem é reutilizada. Eu vou mostrar para vocês como que nós preparamos as plantas para poder embalar, para colocar na caixa e ressaltar algumas coisas que sempre eu penso quando eu estou preparando uma caixa para poder postar no correio ou em umas transportadoras. Que na verdade a gente praticamente não tem usado mais os correios, a gente tem usado outras transportadoras. Todas as orquídeas que nós enviamos, a maior parte, 95%, nós retiramos do vaso e nós tiramos o excesso de substrato dessas plantas. Eu não tiro 100% do substrato. Eu penso o seguinte: primeiro, eu não envio plantas que já não estão estabilizadas. Ou seja, plantas que acabaram de ser plantadas, que acabaram de ser cortadas, eu não envio porque a planta já vai sofrer o transporte, já vai sofrer um replante, né? Porque eu estou tirando do vaso, estou mexendo nas raízes. Então, se é uma planta recentemente plantada, ela já sofreu. E aí agora eu vou arrancar, mandar, ela vai sofrer de novo. Então eu só envio plantas que estão estabelecidas, bem fortes, bem enraizadas e que estão prontas para ser transportadas e chegar lá sem nenhum problema, enraizar e desenvolver. Tanto que eu tenho tido muitas respostas das pessoas que adquiriram orquídeas conosco que falam que as plantas estão enraizando, que estão se desenvolvendo. Até quero fazer um convite para todo mundo que já recebeu planta nossa comentar aqui embaixo sobre como que as plantas chegaram e se realmente esse tipo de envio dá certo. Eu vou mostrar para vocês como eu sempre faço com as plantas que eu envio. Eu retiro do vaso, eu tiro o excesso de substrato, né? Tem as etiquetas aqui do lado.
essas etiquetas normalmente estão com o nome da planta e eu envio com o nome da planta, porque às vezes são semelhantes e quem está recebendo não tem tanto experiência com aquela espécie para conseguir separar. Então eu envio com o nome para poder saber qual é qual. Eu tiro o excesso de substrato. E aqui eu estou usando um prato, né, que é um grande prato de vaso, para poder fazer menos sujeira do que eu já faço. O substrato, para você tirar, esse daqui está bem fácil porque ele está num substrato mais fino. Esse aqui é um Dendrochilo Wensley, é uma planta que já foi muito cara, mas que hoje é muito reproduzida. E é um efeito maravilhoso, fica muito bonita. Aí vocês percebem ó, que eu nem estou estragando as raízes, eu só estou passando os dedos aqui, ó. E eu não tiro 100% não, eu só tiro o suficiente para ficar mais leve. Eu entendo que essa planta ela vai ser enviada e ela precisa estar com as raízes para poder se desenvolver bem na onde ela vai chegar. Então aqui fica mais facinho de plantar, a pessoa colocar o substrato e a planta se desenvolver sem nenhum problema. E isso nós vamos fazer com todas as plantas. Nessa daqui fica bem fácil ver como que eu tiro o que é excesso, porque ela está plantada no esfagno e ela tem pedras, eu tiro as pedras somente. Como eu falei, 95% das plantas eu limpo bastante, outras daria para mandar até plantada. Mas essa daqui que está no esfagno e é pequena, eu não mexo no substrato, do jeitinho que ela está, eu envio. Uma coisa que muita gente pode achar, assim, questionável, eu diria, seria mandar plantas úmidas ou secas. Eu uso um volume grande de papel que absorve a maior parte dessa umidade. Então, e também assim, minhas plantas nunca passaram muitos dias para chegar até a pessoa. Eu nunca tive problema e ninguém nunca relatou problema por a planta estar levemente úmida. Até acredito que lá chega um pouquinho mais seco, mas tem uma umidade. Tem muitas pessoas que enviam plantas só secas, né? Tem que esperar secar para poder enviar. Eu não envio plantas que eu acabei de molhar. Elas foram molhadas ontem ou outro dia e aí elas estão úmidas, elas não estão secas. Mas eu envio dessa maneira, mesmo estando úmidas. Depois de tudo limpo e preparado, né? A gente já colocou aqui todos os nomes com as etiquetas. E vamos agora passar para a parte de embalar mesmo as plantas, né? Dar uma organizadinha aqui na mesa para nós abrirmos nossos papéis. Aqui em Brasília é muito fácil, nós temos loja no Ceasa e tem muitas lojas de embalagem. Então é muito fácil conseguir esse papel aqui que eu uso, que ele é uma folha jornal, só que ele é uma folha jornal novinha, limpinha. A gente compra no quilo e eu compro tipo quilos e quilos, sem problema nenhum. Nós usamos ele na loja para embalar vasos também. Então para nós é muito fácil conseguir isso aqui. Claro que em casa você pode usar papel jornal ou outro papel. Tem muitas pessoas mandando com isopor, mandando com plástico bolha. Eu recomendo, por experiência, não usar plástico, porque se você coloca uma orquídea dentro do saco plástico, você abafa ali totalmente. Aqui dentro da caixa, abafa, mas tem o papel, né, tem essa leve umidade, tem as plantas que estão ali dentro, então assim, não é igual você isolar a planta dentro de um saco plástico. Eu nunca mandei planta com plástico e eu acho que não é uma coisa interessante, porque não transpira, não respira. Nós embalamos todas as plantas, eu vou pegar a maior aqui para vocês verem como é que eu faço. Normalmente eu coloco embaixo as maiores e venho colocando as menores em cima. Essa daqui tá com flor, então assim, eu vou realmente tentar com que ela chegue florida, tá? Não sei se as flores vão suportar, mas eu acredito que tem muitas hastes abrindo. Eu não quero é quebrar as hastes. E vou mostrar para vocês como que eu faço, ó. Eu posiciono a planta na folha e embalo como se fosse só uma criança. Quem aqui já teve filho, né? Como se fosse uma fraldinha que você vai pôr aqui na criança. Ó. Põe no centro, depois põe de um lado, põe do outro. E aí quando você vê, a planta já está praticamente embaladinha. Primeiro, não tenha medo, a planta ela não vai quebrar com facilidade. Por experiência, as plantas chegam bem inteirinhas. Eu tô colocando assim porque eu vou colocar a flor lá embaixo bem posicionada para mim colocar papel por cima para colocar outra planta que eu tô com vontade que isso aqui chegue florido. E eu realmente dou uma juntada nas folhas, nos bulbos, para que ela se acomode direitinho. Eu vou tentar mostrar para vocês mais detalhado para vocês não terem medo na hora de poder embalar uma planta.
né? E também na hora de você tirar a planta da caixa, ela não ser assim, um problema. Tenta entender como que as coisas estão ali, vai tirando devagarzinho, tá? E nunca puxe de uma vez, porque pode grudar nas laterais da caixa e até torcer a planta e quebrar. Às vezes, as plantas que a gente vai colocar na caixa, ela parece ser maior. Dá até para pensar assim, nossa, como que numa caixinha tão pequena vai caber todas essas plantas, né? Só que é importante uma coisa, não pode ficar balançando a planta. Imagina que isso aqui vai virar de cabeça para baixo, de baixo para cima, joga de um lado, joga do outro, até chegar na casa de alguém. Então, elas têm que estar bem firmes, porque independente da maneira e da posição que for enviado, vai ficar tudo bem, entendeu? Essa planta aqui tá mais longa, tá maior do que a caixa. Eu sempre coloco a base do substrato e vou encaixando as folhas, porque as folhas são flexíveis. E aí elas se apoiam lá no fundo, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Eu vou colocando ela, ó, elas foram lá pro fundo, tá vendo? Ficou aqui, mas esse pedacinho que ficou de flor aqui, eu vou direcionar ele pro lado. Para vocês verem tanto que ficou firme que eu coloco em pé e a planta nem sai mais. Então, dessa maneira que a planta tem que viajar, sem espaços vazios, sem nada para poder dar a oportunidade, nem a chance dela se movimentar dentro da caixa. Ela tem que ir quietinha aqui desse jeito. Eu uso bastante papel. Todas as plantas eu vou embalando com um papel separadamente, normalmente, né? A não ser que, às vezes, sendo da mesmo item, são pequenininhas, eu posso embalar junto. Mas eu vou embalando como eu mostrei. Pego a folha, ponho pra cá. Isso daqui é uma questão, assim, eu gosto de embalar assim, mas você pode embalar de outra maneira. Eu normalmente, quando eu vou dobrar a ponta, mais ou menos eu olho ali onde que não vai estragar a planta, que é mais ou menos aqui, ó. E eu literalmente dobro aqui. Como eu sei que a planta tá dentro desse quadradinho, ela tá prontinha para ir para ali, sem nenhum problema. Não tenha medo de dar uma leve apertadinha. Como eu falei, as plantas viajam muito melhor se elas estiverem bem juntinhas. Esse negócio da planta ficar balançando não pode. Então dê uma maneira de a planta não balançar. Vamos fazer outra aqui. Tá vendo que ela vira um tubinho, ó? Aí eu já vejo aqui aonde que tá, termina as folhas e já dobro. Se for maior do que a caixa, eu coloco a parte do substrato e depois inclino. Tanto para um lado como para o outro. E vou alternando. Vou colocar aqui a outra grande. Essa daqui é um exemplo bem interessante porque as folhas são bem mais compridas. Tá vendo como é inteiro? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou colocar ela desse lado e vou inclinar ela pro outro lado. Aí você pensa assim, nossa, mas as folhas ficaram para fora. Não tem problema, você inclina aqui, ó. Não quebrou nenhuma folha, não amassou nada. E fica super acomodadinho aqui dentro. Faltam poucas, tá vendo? Já foi quase tudo. Se você receber uma caixa que eu enviei, abra todos os papéis. Esse daqui é um presente que eu tô mandando para quem adquiriu essas orquídeas, que é uma suculenta que chama Lovely Rosé, né? Bem brasileirado. Tomar um pouco mais de cuidado com ela, que é a primeira vez que eu envio suculenta e eu não quero que estrague. Por isso que eu tô embalando aqui com mais cuidado, que essa daqui é diferente das orquídeas. Não é tão flexível, né? Pode quebrar. Olha que interessante, ainda sobrou um espacinho aqui, ó. Eu vou completar com uma folha. Eu não quero que sobre espaço. O espaço é a chance da planta dar uma balançada, sair do lugar. E não é interessante. Se ela for bem acomodadinha, ela não vai estragar. Agora, se ela ficar balançando, pode estragar. E terminamos a nossa caixinha. Eu coloco a tampa. E o que fazemos agora? Eu passo fita adesiva nessa caixa e embalo ela com esse mesmo papel. Sempre colocamos o remetente na frente e o destinatário em cima. Dessa maneira, quem pega a caixa
sempre vai olhar em cima, que é onde está o endereço do destinatário. E a tendência é que a caixa fique sempre dessa posição. Mas, se no transporte ela virar, não vai ter problema. A planta vai chegar lá sem problema, sem nenhum transtorno para ela. Pode viajar dessa maneira aqui, não vai ser problema. E é assim que nós enviamos nossas plantas. E como muitas pessoas já receberam, eu nunca tive alguém que falasse que não foi bem. Já tive uma ocasião que a caixa quase quebrou, então eu percebo que se tivesse numa caixa de papelão ou numa caixa mais simples, teria amassado a planta, teria quebrado, danificado, e a caixa de isopor aguentou. Então por isso nós temos usado ela sempre que nós enviamos alguma planta. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós vamos estar lançando o catálogo e mais pessoas vão poder comprar orquídeas conosco, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.